Meus irmãos, aqui estamos celebrando a 30ª missa seguida em sufrágio da alma de nosso querido Padre Joaquim. Uma falta muito grande que nos faz, não só como companheiro fiel de cada dia, mas como ministro de Deus, sacerdote de fé, firme, desempenhando os seus ofícios com dignidade, piedade, fervor e união com Deus. Nos ajudando muito, a mim mesmo, muitas vezes evitando na sua caridade esta ou aquela tarefa e assumindo ele para fazê-lo. É inegavelmente uma grata memória, uma saudosa recordação. São mistérios de Deus, porque assim Ele o fez. Porque nada acontece sem a vontade de Deus, não é? E se Nosso Senhor permitiu que ele adquirisse uma doença tão letal, tão grave, era algo no plano de Deus. Aparentemente para nós foi um prejuízo. A gente pensa assim, raciocina assim, foi um prejuízo. Não. Deus não faz as coisas assim. Nós não temos o direito de dizer que foi um prejuízo, embora ficássemos sem um sacerdote em casa, sem mais uma Santa Missa diária, sem atendimento dos sacramentos, e muitas vezes solicitado para fora, éramos solicitados para atender à distância, e na maior parte absoluta das vezes era ele que ia e não eu, o mais velho. Embora em algum outro lugar eu continuasse indo, mas até o Paraguai o seu zelo foi, não é? Até lá. Mas ele viu, como católico, e por isso como sacerdote católico, Deus agindo. E por isso, quando no hospital, uma enfermeira lhe perguntou: lhe fez duas perguntas. O que é que o senhor mais gosta de fazer? Ele disse: rezar. E o que é que o senhor mais deseja? Fazer a vontade de Deus.
desse nosso Criador, não é? Tudo devemos a Ele, a começar da existência. Nada existe que Deus não tenha criado, não é? Os homens, por exemplo, podem pegar coisas e fazer adaptações, fazer de coisas que estão aí, que existem aí. O Criador é Deus. Deus o chamou. Evidentemente estava bem preparado, inclusive como católico, não é? Recebeu, além da confissão que fazia normalmente, recebeu o sacramento da extrema unção. Estava, portanto, com a alma preparada. Fundamental. Para qualquer um salvar-se, não é? Para qualquer um de nós, o fundamental, salvar-se. Alcançar o céu. Alcançar o céu. Alcança-se ao céu imediatamente após a morte. Dificilmente o ser humano morre tão purificado que nada tenha para lavar no mistério da justiça misericordiosa de Deus. Dificilmente. Sabemos dos santos, dos grandes santos, não é? Que morreram e entraram no céu. Mas até de certos santos se diz que passaram 1 minuto, 2 minutos, pequena parte de tempo no purgatório, que é uma invenção a mais da misericórdia de Deus, não é? Incrível, incrível. E mostra que nosso Senhor quer salvar. Só realmente se condena ao inferno só quem rompeu com Deus. E, infelizmente, há pessoas que rompem até a morte com Deus. Rompem. Jogam fora o sangue de nosso Senhor. Quando se voltam para essa terra, como se fosse aqui a felicidade eterna, apegam-se a ela. Se conta que ocorreu em Salvador, nossa capital, há séculos atrás, um triste episódio de um homem de família católica que, caindo doente, não quis se confessar. Os padres, amigos da família, tentaram, visitaram, insistiram, mas ele não queria. A preocupação dele era ficar rico. E mesmo doente, grave, ele estava querendo ficar rico. Mais rico. Nunca tinha bastante na ambição dele.
E assim é fato que, estando ele grave para morrer, o padre presente, já nos últimos momentos de morrer, de deixar este mundo, o padre que já tinha feito tudo, agarrou um crucifixo que estava numa cômoda ali, juntinho da cama dele, para ele beijar o crucifixo, pelo menos. Mas o crucifixo era de ouro. Infelizmente, para ele, era de ouro. E ao olhar o crucifixo, ele não viu o crucifixo. Ele viu ouro. E se esqueceu que era dele. Por enquanto. Então, ao ver o crucifixo, gritou: ouro, ouro, ouro! E morreu. Que morte horrível, não é? Na Espanha, um episódio mais terrível ainda, no tempo de São Francisco de Borja, de um homem católico que não queria se confessar de forma nenhuma. A família insistia, todos praticavam a religião, todos se confessavam, mas ele não se confessava. Depois eu me confesso. E sempre deixava e os anos passando, até que ele caiu doente, e não adiantou chamar padres, inclusive o próprio São Francisco de Borja, o grande São Francisco de Borja, ele não queria saber de confissão. Já no final da vida, ali, bem fraco, o padre se aproximou dele com um crucifixo para ver se ele dava um sinal de busca de Deus. Veja aqui, meu filho, veja aqui as chagas que foram abertas pela sua salvação. Ele então, com todo esforço, se virou para o outro lado da cama, de costas para o padre e para o crucifixo. O padre contornou a cama e repetiu a mesma coisa 2 ou 3 vezes. E ele virando para o outro lado, se recusando. E então as testemunhas que estavam ali assistiram um quadro pavoroso. A imagenzinha do crucifixo ficou viva. Começou a escorrer sangue das chagas e do coração da imagem. Soltou-se o braço direito do cravo, pegou um tanto de sangue e atirou no rosto dele, dizendo: este sangue infeliz que você rejeita, para a sua salvação, sirva de sinal de sua condenação. E ele morreu. É um fato na vida de São Francisco de Borja, esse episódio milagroso. Então, quando a gente viu uma pessoa que viveu a fé profundamente, pregou a fé solidamente, deixar este mundo, a gente sente a dor da partida, da separação, que é uma coisa que vai acontecer. Todos nós vamos morrer, não é? Mas se está com Deus, a gente não tem por que se angustiar. Não. Deus nos livre. A gente não tem por que se angustiar, se aquela alma está com o nosso Senhor, e com Ele foi
como ele disse no texto que a enfermeira perguntou, o que ele vai fazer? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Preocupado com a seriedade do julgamento, ele nos pediu muitas vezes que rezássemos por ele. Rezássemos por ele, porque ele tinha medo de passar por um purgatório muito pesado, porque ele era padre. Tinha mais obrigação do que os que não são padres. Então ele temia um purgatório muito forte. Todos sabem que ele sempre usou com respeito e piedade o escapulário. Nem na UTI tiraram. Morreu com ele. A gente confia, não é? Aquela promessa que é tradição feita a São Simão Stock, mas estamos no mistério de Deus. Não devemos imprudentemente colocar ninguém no céu. Pior ainda, colocar ninguém no inferno. Não façamos isso. Morreu, por mais santo que seja, ou que nos pareça, oração, oração, oração. E por isso eu, como sacerdote desta família espiritual, imediatamente, no dia da morte dele, celebrei a Santa Missa de corpo presente. E os 29 dias seguintes, celebrei 30 missas que são chamadas gregorianas. Gregorianas. Por causa de um episódio ocorrido com São Gregório, quando era abade de um mosteiro em Roma, em que morreu um monge daquele mosteiro, e os que foram fazer a faxina do quarto dele acharam um dinheiro lá guardado. Então o santo mandou que se celebrassem 30 missas seguidas pela alma dele. É claro que depois de morto, quem morreu em pecado mortal não se salva. Deverá estar na graça de Deus. Mas é claro que a gente pode rezar depois e receber a graça antes. Pode sim. Pode sim. Depois que a pessoa morreu, agora já morreu, que adianta rezar por ela? Adianta sim. Adianta sim. Mesmo que tenha tido uma morte horrível, reze por aquela alma. Reze por ela. Se conta aquele episódio ocorrido nos Estados Unidos, de um casal protestante que tinha um filho pequeno e tinha uma babá que cuidava do menino. E essa babá era católica. E o menino morreu pequeno, não batizado, portanto.
Anos depois, o casal se converteu ao catolicismo. E tempos depois se encontraram com a antiga babá. E disseram, olha, agora nós somos da sua religião, somos católicos também. E disse, e meu marido, a mulher diz a ela, todo dia pede a Deus pela salvação de fulaninho, do filho, porque morrendo sem batismo, o menino foi para o limbo, não foi para o inferno, é claro, mas não foi para o céu. Eu digo, não adianta você rezar por ele. Ele morreu sem batismo, está no limbo. Não vai sair do limbo para o céu. Mas o marido dizia, Jesus não disse, pedi e recebereis? Então eu peço, ele vai me dar, pedi e recebereis. Aí nesta hora, a antiga babá disse, agora eu posso contar a verdade que eu não contei aos senhores. Antes dele morrer, eu batizei ele escondido. Então repare que Deus providenciou que a babá fosse católica, zelosa, cuidasse de batizar o menininho antes de morrer, e assim o menino foi para o céu, por causa das orações do pai, que iam ser feitas muitos anos depois. Isso mostra o valor da oração, não é? Mostra o valor da oração. Eu mesmo, por exemplo, termino hoje as 30 missas por alma do Padre Joaquim, mas enquanto estiver vivo é mais um morto dos meus que eu coloco diariamente na Santa Missa. Como eu coloco meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs que Deus levou. Assim também colocaria, quando estiver vivo, que me resta de vida, Deus alguém sabe, um dia, uma semana, um mês, um ano, quando celebrar, quero fazer o sufrágio da alma dele. Então ninguém deixe de rezar pela alma dele, ninguém canonize o Padre Joaquim, embora sabendo todo o seu valor, embora conhecendo todo o seu valor. Deus nos livre de não reconhecer, mas pedir pela alma dele enquanto vivos estivermos.